A paz dos senhores, hoje eu fui incumbido de trazer mais uma palavra da escola dominical, um estudo, e nós estamos falando sobre heróis da fé, e o herói de hoje é José. Muitos aqui conhecem a história de José, acredito que a maioria, e eu particularmente, eu posso colocar que é a história que eu mais gosto da Bíblia, que eu amo desde pequeno, sempre gostei dessa história, e acredito que vai nos trazer uma boa reflexão. E eu vou falar algumas características de José e contar um pouco sobre a história dele. Não toda, que é uma história um pouco comprida, com muitos detalhes, mas partes específicas. E começando, vamos ler lá em Hebreus 11, 22, que é a parte que fala sobre José. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. E a história de José se encontra em Gênesis, capítulo de número 37. Para quem não conhece, José ele era filho de Jacó. E ele é o filho, vamos dizer, na época ele era o filho mais novo de Jacó, pois Jacó havia outros 11 filhos, e já na sua velhice ele teve José. E a Bíblia é bem clara em dizer que José ele era o filho mais amado de Jacó. Jacó ele tinha um cuidado especial por José, ele cuidava de uma forma diferente do que havia cuidado dos outros irmãos. Isso já gera dentro do coração dos irmãos algo diferente, algum tipo de ciúmes, inveja, porque eles não tiveram a atenção e o carinho que José teve de Jacó. E Jacó, ele ganhou uma túnica também de seu pai, uma túnica que na época era algo, vamos dizer assim, era algo muito precioso. E ele ganha essa túnica de seu pai e ele havia um ensino especial de seu pai e realmente, se você for olhar, dá para se dizer que José, ele foi mimado, de certa parte, porque ele tinha tudo o que ele precisava. E a Bíblia também é bem clara em dizer que ele ia até seu pai contar as coisas erradas que seus irmãos faziam. Então vamos dizer que ele era um X9, vamos colocar assim. Ele dizia ao pai tudo que seus irmãos faziam de errado. E uma das características que eu quero falar de José é que ele era uma pessoa obediente. Ele obedecia. E antes, aqui você vai cortar, tá? No versículo 7, fala do sonho que ele teve. Ele teve 2 sonhos aqui no começo que fala, e José ele é conhecido como o sonhador. Ele era intérprete de sonho, ele revelava sonhos, ele também teve sonhos que realmente você vai ver que se concretizaram na vida dele. E um dos primeiros sonhos estava assim: estávamos no campo amarrando feixe de trigos. De repente, meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ele contando esse sonho a seus irmãos. Imagine seus irmãos que já não gostavam muito dele, ficaram tipo assim, ele está falando que eu vou me prostrar diante dele? Tipo, quem que José acha que ele é? E ele teve outro sonho, no versículo 9, diz assim: pouco tempo depois, José teve outro sonho. Mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante de mim. Mas não contou somente a seu irmão, contou também a seu pai, que repreendeu ele, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos eles ficaram com inveja. Mas seu pai perguntou qual seria o significado do sonho. Ele ficou se perguntando qual o significado desse sonho. E agora falando sobre essa característica de José, que era a obediência. Certa vez, os seus irmãos, eles foram levar o rebanho de seu pai para pastar junto de Siquém. E o que acontece? Jacó pega e fala, vai lá ver seus irmãos, vai lá ver como eles estão, vai lá e traga notícia, eu preciso de notícia deles. E aí o que acontece? José, ele vai em direção aos seus irmãos,
Porém, antes dele ver os irmãos veem ele. E na hora eles já pensam, vamos matar José? Vamos se livrar de José. Ele tem sido um encalço no nosso pé. Aqui estou argumentando, criando frases, vamos dizer, o que eles deviam ter pensado na hora, sabe? Tipo, se José está sendo um encalço, ele está falando para o pai tudo que a gente faz de errado, então, vamos se livrar dele, chega disso, eu não quero mais isso. E na hora um dos irmãos se levanta e fala, não, a gente não precisa matar ele, vamos só jogar ele numa cisterna. Depois a gente resolve o que faz. Então, eles pegam, tiram a túnica dele e jogam ele na cisterna. E durante a noite, quando eles vão comer, eles chegam e eles falam, eles pensando o que poderiam fazer, e de repente eles avistam... Calma aí. Não, estou procurando a parte aqui, ó. E quando eles sentam para comer, eles avistam de longe uma caravana de camelos, que era um grupo de negociantes ismaelitas, que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. E nisso eles pensam, o que a gente pode fazer? A gente pode vender ele para o Egito. Pronto, a gente se livra dele. Fala para o pai que aconteceu alguma coisa com ele e ele vai para o Egito. E eles fazem isso, eles vendem ele por 20 moedas de prata. E pegam a túnica dele, rasgam, matam um animal selvagem, colocam o sangue desse animal na túnica e entregam para seu pai. E falam, achamos essa túnica, não é de seu filho? E Jacó, na hora, ele desaba, né? Tipo, animais comeram ele, animais mataram ele e meu filho morreu. Então, eles armaram a morte do próprio irmão. Que inveja, que ciúme é esse que mata o próprio irmão? Que, entre aspas, fala para um pai que matou o irmão, venderam ele para o Egito. E ele chega no Egito, ele é vendido à casa de Potifar. Potifar, ele era um capitão da guarda do faraó, do rei do Egito. E uma das coisas que é importante falar sobre José, ele era bem-sucedido. Mas por que ele era bem-sucedido? Ele era bem-sucedido porque o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. Então ele chegou na casa de Potifar como um nada. Ele era apenas um simples escravo. Ele chegou à casa de Potifar, mas ele começou a ser bem-sucedido. Tudo que ele colocava a mão, ele fazia com zelo. Ele fazia da melhor forma. E nisso ele foi se destacando. E Potifar viu e enxergou que Deus era com ele. E quando enxergou que Deus era com ele, colocou os maiores bens na mão dele. Ele administrava a casa de Potifar. Ele era o segundo de Potifar. Ele era o homem mais importante, tirando Potifar daquele lar. Ele era quem coordenava, quem estava à frente. E nisso, nós vemos que ele era especial. O Senhor estava com ele e ele realmente fazia tudo da melhor forma. Não importava quem estava vendo, o que havia ali, ele fazia da melhor forma. Então, isso é uma característica importante para as nossas vidas. Faça tudo com zelo. E se o Senhor estiver com você, você vai ser bem-sucedido, porque Ele faz de nós pessoas bem-sucedidas. E o que acontece? Em Gênesis 39, a partir do versículo 7, você vê que a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Ela queria ter ele. E o que acontece? Ela pega e fala para ele, vem, deita-se comigo. E José fala, meu senhor me confiou todos os bens de casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Nem ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. E ela pega e fica insistindo para ele se deitar com ele, e ele pega e fala não, ele não se deita com ela, e um certo dia ela trama com a casa vazia, ela tenta agarrar ele e ele foge, porém nas mãos dela fica a túnica dele, que ela segura a túnica dele e ele foge e deixa as vestes, tipo assim, vou fugir, não importa se ela ficou com as vestes, eu vou fugir, e ele foge, mas ela trama contra ele.
Ela pega e fala, já que ele não me quer, eu vou acabar com a vida dele. E aí ela pega e fala para os guardas e para todos ali que ele tentou abusar dela, que ele tentou se aproveitar dela. Fala também para Potifar, que Potifar fica furioso e manda ele para o cárcere, manda ele para a prisão. E uma coisa que eu acho muito importante falar sobre José, ele não perdeu seus ideais, ele não perdeu aquilo que ele acreditava, ele não deixou para trás, ele estava lá com o povo hebreu, porém quando ele foi para o Egito, ele não se esqueceu dos ensinamentos do pai dele, ele não deixou para trás aquilo que o pai dele havia ensinado, então os ideais dele ainda estavam intactos, ele poderia não estar na terra natal dele, na onde ele deveria estar entre aspas, porque tudo foi um propósito de Deus para a vida dele, que nós ainda vamos ver isso, e ele não muda, entende? Não é porque ele estava no Egito que ele tinha que agir de forma diferente. Não, ele era aquele José. Ele tinha o entendimento e o conhecimento que o pai dele havia passado para ele. Ele colocava a Deus à frente de tudo, porque o pai dele o ensinou da forma correta. Então, quando nós se assentamos na roda dos escarnecedores, nós não devemos agir como ele. Os nossos ideais devem ser os mesmos. A nossa forma de agir e de pensar deve ser a mesma, porque isso já está implantado em nós. Cristo nos faz assim. Então, nós aprendemos com ele e agimos independente de onde estamos ou do que fazemos. A partir desses ideais que nós já temos, nós não precisamos mudar porque as outras pessoas mudam. Nós não precisamos deixar de fazer porque nós não estamos vendo um futuro, algo que nem ele. Ele estava preso, ele não tinha mais o que fazer, ele era um escravo. Imagina na mente dele, tudo que eu acreditava, que eu estava lá, ele podia ter desistido, os irmãos deles traíram ele, os irmãos dele venderam ele para o Egito, ele podia falar simplesmente assim, quer saber? Agora, que Deus é esse? Podia ter se virado, mas não, ele continuou acreditando, ele continuou com a mesma forma de pensar, e isso que o colocou para cima. Mas neste momento da vida dele, foi a dificuldade dele, foi o difícil para ele, porque ele foi injustamente jogado num cárcere, ele foi preso. E está assim, ele foi preso, e logo em seguida, no versículo 21 do Gênesis 39, fala assim, mas o Senhor estava com ele na prisão, e o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro, e em pouco tempo encarregou José para todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. E nisso, podemos ver aqui que José, ele era um homem honesto e justo. Ele passava isso, ele transpassava isso às pessoas que estavam à sua volta. Elas viam e enxergavam honestidade, justiça nele. Então as pessoas confiavam nele. Assim que ele se tornou alguém importante até mesmo dentro da prisão. Ele era um preso, mas ele cuidava de outros presos. Ele tinha a chave, ele podia fazer o que ele quisesse ali dentro, vamos se colocar dessa forma. Ele era importante, porque o Senhor estava com ele. Então, quando o Senhor está conosco, da forma que ele estava com José, é em todos os lugares. Não importa se você está no fundo do poço, não importa se você não vê esperança, o Senhor está com você, o Senhor, assim como ele estava com José, entende? A importância disso, José em nenhum momento ele deixou de crer, ele sabia da grandiosidade de Deus, então ele confiou no Senhor. E logo em seguida, após um tempo preso, são presos o copeiro do rei e o padeiro, e o que acontece? Eles ficaram sobre... Quem cuidava deles ali era José que ficou incumbido de cuidar deles dentro da prisão. E o que ocorre? Eles têm um sonho, cada um tem um sonho que o incomodou muito, eles ficaram angustiados. E José percebe que eles estavam angustiados e logo em seguida pergunta para eles, o que aconteceu? Eles falam, olha, eu tive um sonho e tudo mais. Primeiro o copeiro fala, eu tive um sonho, e aí José pega e fala, me conta, talvez eu possa revelar esse sonho. E o copeiro conta e logo em seguida ele fala, dentro de 3 dias você será levantado de volta ao seu cargo, você será liberto e voltará a fazer o seu trabalho ao rei. E na hora o copeiro se alegra e o padeiro, logo em seguida pergunta, não, vê o que significa o meu. E ele conta o sonho para José, José pega e fala, dentro de 3 dias você será levado à morte. E na hora que ele fala para o copeiro que ele será, que ele seria liberto, ele pega e fala, mas,
quando tudo estiver bem, quando você estiver já bem lá fora, fala de mim, que eu fui preso injustamente. Eu estou aqui porque armaram contra mim, não era para mim estar aqui. Mas nós vemos que ele, entre aspas, ele não se lembra rapidamente de José. E dentro de 2 anos, depois que o copeiro foi solto, o rei, o faraó, ele teve um sonho, 2 sonhos na realidade, e nenhum sábio do reino conseguia interpretar esses sonhos. Ninguém conseguiu interpretar. E aí o que ele pega e fala? O que o copeiro fala? Olha, quando eu estava preso, eu tive sonhos, e quem revelou esses sonhos foi um homem que ainda deve estar lá, cujo nome é José. E na hora o faraó pega e fala, chama ele, José, traga ele aqui. E aí na hora eles vão buscar José, eles barbeiam ele, né? Corta essa parte, pelo amor de Deus. Eles cuidam de José, deixam ele com uma boa aparência para aparecer diante de Faraó. E Faraó conta o sonho para José. E antes de contar o sonho, uma das coisas importantes para se dizer é que ele pega e fala, conte o sonho. Se Deus quiser, eu vou revelar ele para você. Se Deus quiser que eu revele, eu vou revelar. Tipo assim, ele entende que Deus é acima de todas as coisas. Que o que acontece é por conta de Deus. Então nós vemos isso, que ele é extremamente... Como que eu posso dizer? Ele é um homem totalmente temente a Deus, entende? Ele temia a Deus e sabia o Deus que ele conhecia, que se fosse da vontade de Deus, ele iria revelar. E eu não quero ficar muito grande, então ele tem um sonho que é assim, 7 vacas gordas e saudáveis. Ele viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Em seguida, voltou a dormir. E dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceu mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, aí é a parte que ele fala para os sábios. E o que acontece? José, ele vem com a revelação do sonho, que se teriam 7 anos de fartura, 7 anos onde teria a melhor fase do Egito, vamos dizer assim. Porém, depois desses 7 anos, seria uma escassez, não teria nada. Então, ele vai com a revelação do sonho, e nós vemos que ele é diferenciado, porque além da revelação do sonho, ele já vai com uma resposta do que se fazer. Ele não simplesmente fala, é isso. Não, ele pega e fala, o sonho é isso, e você tem que fazer isso. Ele pega e fala assim, ele fala assim, portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para o armazém do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida o suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. E isso é o que eu acho mais interessante, porque ele não vai simplesmente com a resposta do sonho, ele já vai com o que se deve fazer. E na hora, Faraó já pega e fala, quem melhor do que você? Você foi o homem mais sábio para conseguir trazer a resposta desse sonho. Então não há ninguém melhor do que você para cuidar das minhas terras. Então ele saiu lá da prisão e foi levantado lá em cima. Por quê? Porque ele colocava a confiança dele, a fé dele, toda no Senhor. Então nós temos que levar isso para as nossas vidas. Sermos como José.
ele era uma pessoa reta, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa obediente, ele era zeloso. José, ele não perdeu a sua essência quando ele foi para o Egito, ele continuou sendo o mesmo José, com os mesmos ideais, com as mesmas formas de agir, e nós temos que ser assim. Entendeu? Temos que ser dessa forma, isso é o importante. Ele está olhando no nosso coração. E depois nós vemos ainda o sonho se concretizar. Nesses anos de escassez, os hebreus eles passam fome e seus 10 irmãos voltam até ele para pedir ajuda, sem saber que era ele. Claro, vão até o Egito para comprar alimentos, porque eles souberam que no Egito tinha. E eles encontram José. Mas José, depois de algum tempo, tendo conversas com eles, jogos com eles, vamos colocar assim, porque José faz eles ir, voltar, prende um dos irmãos, para realmente saber como está o coração deles, como eles agem de agora em diante. E José, ele pega e revela a sua identidade para eles, fala quem é. E o que é interessante é que na hora que ele conta, claro, eles se emocionam muito, eles se comovem ali naquele momento e se espantam ao mesmo tempo. E eles falam assim, cheguem mais perto, José fala. Quando eles se aproximaram de José, continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Ou seja, todo esse tempo no Egito, José ele teve um aprendizado dentro dele, porque você imagina a guerra que ficou durante anos dentro dele, falando, meus irmãos me traíram, eu não sou amado por eles, e tudo mais, e ele pega e diz, tudo isso foi um plano de Deus, para que hoje vocês conseguissem alimento e sobrevivessem. Ou seja, Deus tem um propósito para tudo. José, ele colocou nas mãos do Senhor e confiou. Quando fazemos isso, cara, ele vai mover os céus para você, entende? Busque ter essas características de José. Busque isso. Ainda tem mais partes da história dele, mas eu queria falar até aqui. Deus, ele nos trata, ele nos leva para o Egito, ele nos trata, mas quando nós colocamos quando colocamos Deus acima de tudo e não deixamos para trás os nossos ideais, aquilo que aprendemos, aquilo que cremos, nós vamos superar as nossas maiores dificuldades, nós vamos ser colocados em lugares altos, não para a honra e glória do meu nome, mas para a honra e glória do nome de Deus. Assim foi com José. Confia que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Então, busque essas características de José, porque Deus faz o extraordinário, Ele age de forma extraordinária. Amém? Creia nisso e confie no Senhor, assim como José confiou. Ele foi um homem de fé e eu levo essa história para a minha vida, para onde eu vou, no que eu preciso, eu medito nessa palavra, eu amo essa história e realmente José, ele é diferenciado para mim, vendo a história dele, tudo que ele passou e ele perdoou os irmãos e ele teve uma vida próspera, uma vida extraordinária, vamos colocar assim. Ele realmente viveu uma experiência extraordinária, crendo no Senhor e tendo fé no Senhor. O impossível aconteceu, Deus moveu os céus para ele, aí ele pode mover para nós. Procure isso, essas características dele. Amém? Deus abençoe você.